Capítulo 43 a 44. #Omake. Jojo e Ria 3, sorte irlandesa rosa. Jojo? Sim, Ria? Um jovem heróico respondeu enquanto olhava rapidamente para a loira ao lado dele. Aqui estavam eles, caminhando por um antigo castelo em algum lugar da Irlanda. Eles não tinham nenhum motivo específico para estar ali, exceto acampar. E matando monstros selvagens próximos. É claro que, como acontece com todas as viagens de caça a monstros, eles estavam atualmente aproveitando uma pausa no dever de aliviar o estresse de matar tantas criaturas mortais que apodrecem a terra, enquanto também aprendiam um pouco da língua ao redor. Tem certeza de que este lugar é seguro para ficar? Que pergunta boba. É claro que isso é seguro, Ria. Falei pessoalmente com um gentil aldeão próximo que disse que este lugar estava intocado há anos. Ninguém vem aqui, então tem que ser o mais seguro. O rei mais baixo não compartilhava o mesmo apreço por essa lógica. E se ninguém aparecer porque está infestado, ou mesmo ocupado por alguém ou algo perigoso? Babajam. Ria, você está apenas tentando nos azarar em alguma loucura distorcida como aconteceu há alguns dias. O olhar de Ria escureceu com a menção desse trágico desenvolvimento. Quem diria que Ria tinha uma resistência tão limitada ao álcool e ficaria tão descarada? Quero dizer, ou era álcool ou algo muito bromântico para descrever enquanto ela cobria minha camisa com beijos desleixados enquanto eu a trazia do pub em que nos infiltramos para tentar começar uma aventura clássica do tipo D&D. Experiência muito estranha, mas ainda assim divertida de provocá-la de vez em quando. Agora, vamos nos alegrar com a conquista deste castelo em nome da nossa amizade. Duvido que possamos reivindicar alguma coisa sem entrar em conflito com o rei Ailill Molte, argumentou a loira. Mas ainda assim, não seria uma péssima ideia estabelecer uma base em algum lugar da Irlanda. De preferência sem guerra. Sim, é meio bobo. Ailill gostaria de uma boa briga para torná-la uma troca épica e razoável o suficiente em sua própria criação de lendas, admitiu o alegre Jojo com uma breve carranca. Mesmo assim, ainda podemos fazer um esforço. Vamos assumir a sala do trono, pegar emprestado algum ouro e nunca mais falar dessa aventura. Isso seria roubar, Ria disse com firmeza, sua moral exaltando-se com a possível ideia de fazer algo tão hediondo. De quem? Ailill reivindicou as terras irlandesas, não todas as antigas riquezas irlandesas. Sua boca se abriu para contrariar essa lógica, mas, para o sorriso crescente de Jojo, ela não conseguiu. Porque o que ele disse, embora absurdo, era verdade. Ailill pode ser o rei supremo da Irlanda, mas o seu título estende-se em termos de feudos, não em termos de tesouros. Nesse caso, qualquer roubo e não seria considerado como tal. Seria tudo um caso de descoberta de ouro sem dono. Parecia muito brilhante como um motivo para trazer de volta para casa algumas relíquias incríveis do passado e bobo o suficiente para deixá-la com uma pequena dor de cabeça, mas não tanto quanto o caso que logo se seguiu quando eles encontraram a sala do trono e encontraram alguém lá. White, essa foi a primeira coisa que veio à mente dos dois aventureiros, com Jojo acrescentando um adjetivo extra a isso. Fafenho. O que realmente destacou a presença dessa pessoa foi a ação que ela estava vivenciando. Por quê? Baki é ninguém. Tá de visitas. Baki. Porque ela estava batendo a cabeça na parede. A tristeza e a depressão provenientes daquela entidade foram excessivas e incrivelmente intensas. Estou Jojo a se aproximar e descobrir o que estava acontecendo e Ria, mais intrigada com a visão do que os outros, decidiu se aproximar com calma também. Assim que chegaram perto o suficiente, a jovem parou de bater a cabeça na parede e ficou tensa, virando-se de repente para olhar para eles. Cabelo longo rosa, grandes olhos dourados e uma estrutura particularmente pequena. Ela era um pouco mais alta que Ria, mas também mais magra, desde o início. Afinal, aquele casaco de pele branca que ela usava não podia ser muito grosso. Ela usava um par de botas brancas revestidas de pele e uma tiara prateada no topo da cabeça. Cá? Quem são vocês dois? E por que vocês dois estão invadindo? Vocês são ladrões? Criminosos? Ela não estava apenas lamentando o fato de não receber visitas?
Claro que não somos criminosos. Somos apenas aventureiros passando e descansando depois de muito tempo. Sirius? Você não está planejando me sequestrar e fazer coisas ruins comigo? Eu não diria não se você me tratasse bem depois. Claro que não. Nós dois temos esposas esperando por nós em casa. Certo, Ria. A loira cerrou os dentes ao saber que Guinevere vem ficando mais descarada depois daquele beijo que recebeu há pouco. Ela conseguiu uma posição segura, então por que não pressionar por uma vitória maior? Sim, Jojo. Foi, ainda assim, quem são vocês dois, gentis aventureiros? Eu sou Jojo, esta é Ria. Bastante simples e sucinto, mas deu um pequeno impulso de confiança para a Pinkett se apresentar. Eu sou a Rainha Mad Connacht. O inimigo mais feroz de Cuchulainn, a mulher mais bonita da Irlanda e... Sim? Mad fez uma pausa ao ver Jojo levantando a mão. Não quero parecer desrespeitoso, mas Connacht está sob o domínio dos reis supremos da Irlanda há alguns séculos. E assim a questão da sua existência atual veio à mente. Como alguém como ela esteve por perto e viveu por tanto tempo? Ela não parecia muito com Ria, mas Jojo percebeu que havia algo estranho nela que a fazia se destacar da clássica rainha intrometida. E isso é um absurdo. Eu nunca renunciei ao trono. Calunha, eu digo. Talvez eles pensaram que você morreu. Como você não vê ninguém há algum tempo, é possível que eles apenas pensassem que você não estava mais por perto. Isso é idiota. Por que alguém pensaria isso? Por que parar de visitar? Eu posso ser um pouco duro com meus assuntos, mas... Qual é? Talvez tenha havido uma guerra e não pudemos visitar. Você sabe, houve muitas guerras por aí. Eu não sabia. Isso não importa. Afinal, somos aventureiros incríveis e, já que você está sozinho, que tal se juntar ao nosso grupo? Você está falando sério? Ria tinha ouvido muitas coisas bobas de Jojo, mas isso parecia incrivelmente estúpido e perigoso. E se isso fosse uma manobra de uma manipuladora centenária que quer destruir eles e suas aventuras e sua chance de continuar com Jojo? Você quer dizer que vocês seriam meus amigos? Ela estava realmente chorando mais por causa disso? De uma forma estranha, tudo parecia muito mais genuíno do que antes, como se a oferta de Jojo tivesse despertado um desejo verdadeiro que a Pinkett guardava dentro de si há muito tempo. Isso foi um verdadeiro pedido de ajuda? A natureza amigável de Jojo entrou em ação e de repente puxou a rosa fofa para um abraço, para a surpresa da ex-rainha. Não se preocupe, Mad. Você será nosso melhor amigo. Houve silêncio, mas antes que Ria pudesse condenar a ação repentina, ela ficou surpresa quando... Mais gritos, mais lágrimas, mais choramingos e... A cabeça de Ria estava explodindo de aborrecimento. Sério, quem deu permissão para esse ser irritante abraçar seu Jojo? No entanto, o partido passou a ter um terceiro membro, aumentando a natureza disfuncional de todo o relacionamento. Finhomaque. A viagem de regresso a Londinium já estava quase terminada e já podíamos ver a cidade ao longe. Diferentemente da jornada anterior, as coisas estavam particularmente mais calmas e devido a dois motivos específicos, todos ligados à pequena ruiva que eu carregava, começando com Morgan e Scatash evitando serem muito explícitos sobre seus comportamentos estranhos perto de mim devido ao criança que eu mantinha por perto o tempo todo. A primeira também era fascinada pela própria menina. Afinal de contas, quão comum era alguém ter um jovem Faia ao seu alcance? É claro que não deixei a curiosidade da loira ir muito longe, limitando-a a perguntas simples que Lyanna às vezes respondia e às vezes simplesmente ignorava por ser muito difícil na opinião dela. Eu não a persuadia a dar qualquer resposta forçada se ela sentisse que não queria, preferindo deixá-la descansar, pois eu poderia dizer que ela ainda estava se recuperando de sua recente, pseudo-morte. Era incomum que algo assim acontecesse, um fenômeno onde a representação da decadência de uma entidade era revertida para a forma da referida entidade antes de sua morte. Mas agora, por mais desconcertante que fosse, eu poderia dizer que era um assunto que poderia facilmente esperar, pois eu tinha outros assuntos para resolver. A pequena Lyanna tinha problemas de confiança que afetavam Scatash e Morgan, a ponto de ela me pedir para ficar por perto quando ela precisasse ir ao banheiro.
Foi um pouco estranho, mas consegui ignorar a circunstância incomum pelo bem da criança. Ela estava depositando sua confiança com essa mudança, e eu não queria que ela fosse repreendida agora que precisava de alguém em quem confiar mais. A garota ficava perto de mim o tempo todo, até dormindo perto do meu peito na hora de descansar e se agarrando aos meus braços para que eu pudesse protegê-la firmemente de qualquer problema ao nosso redor. E agora estávamos em casa e as coisas mudaram curiosamente quando ouvi Liana me perguntando sobre o assentamento à distância. Isso é casa? Ela tinha sido bastante insistente sobre onde era minha casa, e eu era o culpado por mencionar que era um rei que vivia em um grande castelo. Eu poderia dizer que ela esperava que eu tivesse mentido sobre isso, ou exagerado nas dimensões da fortaleza, mas ela lentamente percebeu que era isso quando eu sorri e balancei a cabeça. Essa é a casa, confirmei com uma voz gentil, seus olhos se arregalando enquanto ela olhava para a cidade que se aproximava. Houve uma breve pausa, com a garota avaliando e ponderando as dimensões gerais não apenas de Londinium, mas também do castelo dentro dela. Seu interesse logo a levou a falar mais uma vez, desta vez com a intenção de traçar uma situação mais clara de sua nova vida. E aquele grande castelo? É sua nova casa? Eu interrompi alegremente, um breve beicinho aparecendo em seu rosto com a interjeição, mas facilmente rechaçado por sua sensação de alegria. Considerando sua vida anterior, eu não poderia exatamente culpar sua reação de alegria, algo que Morgan não parecia compartilhar por causa de sua carranca irritada. Scatash era neutro em relação à maior parte disso, mas um olhar de pena aparecia de vez em quando Liana exibia inconscientemente comportamentos ligados à sua situação de órfã. Os órfãos conseguiram chamar a atenção e o desânimo de muitas mulheres, com algumas exceções, como Morgan. Mas, novamente, Morgan não se emocionava exatamente com crianças se elas não fossem dela, para começar. Logo estávamos passando pelos portões, os guardas designados para o serviço ficaram ao nosso redor e permitiram a entrada na cidade. Liana estudou a situação em silêncio, escondendo-se no pequeno lençol que havia transformado em sua última camada de proteção. Apenas seus olhos cinzentos eram visíveis naquele momento, com as pessoas ao redor encarando o retorno do rei, e se perguntando o que ele trouxe consigo. Não parei para anunciar nada, teria que esperar até eu voltar ao castelo para organizar um discurso adequado. Por enquanto o foco era voltar ao castelo, pois eu tinha que apresentar o mais novo membro da família ao resto das pessoas de lá. Scatash saiu momentaneamente para ver se as coisas estavam bem em seus domínios, enquanto Morgan, fazendo beicinho, era escoltado de volta para sua cela. Eu poderia dizer que ela agora tinha um motivo para esperar um certo grau de clemência, agora que eu contei com a ajuda dela e fui devidamente ajudado. Não do jeito que eu queria, mas ainda assim foi útil. Com apenas eu e Liana sobrando, seguimos pelos corredores do castelo para ver onde Mia estava e dar-lhe a notícia. É claro que as coisas não foram feitas para ser tão fáceis. Você. Lucy estava parada na entrada principal do castelo. Desarmada, mas definitivamente pronta para travar uma batalha contra o comportamento feroz que ela adotou. Ela marchou em nossa direção, forçando Liana a voltar para seu lugar seguro, e me fazendo franzir a testa com aquele comportamento enfurecido. Sim? Eu perguntei calmamente, ficando irritado com o fato de ela estar assustando o pequeno Fai. Por que você não me levou com você? Oh querido, não é disso que preciso agora. O especialista que nos ajudou neste caso me pediu para manter o grupo pequeno, respondi suavemente, mal diminuindo a irritação da ruiva na minha frente. Você poderia ter forçado essa decisão. Eu poderia não ter feito isso, eu respondi categoricamente, sua irritação continuando fervendo até desaparecer completamente. Apesar de haver alguma moderação no volume de sua voz, o tom geral ainda atingiu Liana enquanto a garota tremia em meu abraço. Sendo uma pessoa perspicaz quando pensava em um retorno ou qualquer coisa em geral, a ex-general parou ao ver algo tremendo em meus braços. Logo, ela avistou um par de olhos cinzentos visíveis e algumas lágrimas se formando nas bordas. Isso é. Garotinha, sim. Acredito que você a tenha chateado com essa aspereza. A mortificação brilhou brevemente em seu rosto, mas enquanto Lucy tentava voltar ao assunto em questão, decidi pressionar.
Você deveria se desculpar com ela, acrescentei inexpressivamente, meu pedido recebido com insolência. E por que eu deveria? Porque estou profundamente descontente com o seu comportamento nos últimos tempos, eu a interrompi, minha voz não deixando espaço para protesto. Uma vez que você quer ser submisso, você fica mandão e então retoma a atitude submissa. Ou você escolhe um ou outro, não pode aproveitar os dois pontos positivos e ignorar as falhas dos respectivos papéis que desempenha. Seus lábios se contraíram em pura frustração com aquela palestra, mas eu não estava preparado para lidar com uma pessoa infantil como ela. Sua relutância em deixar o assunto de lado apenas me irritou ainda mais. Eu mal conseguia entender a lógica dela e simplesmente não tinha o poder cerebral naquele momento específico para lidar com esse tipo de besteira. E essa conversa acontecerá mais tarde hoje. Vou lhe dar a chance de pensar, de apresentar alguma argumentação e lhe darei toda a minha atenção. Não era uma proposta e ela não teve a oportunidade de alterar a ordem imediatamente. Não quando eu já estava saindo para retomar meu passeio. Diminui um pouco a velocidade assim que viramos a esquina, verificando Liana e abraçando-a enquanto pedia desculpas pelo que aconteceu. A criança ficou quieta e logo estávamos vagando em direção ao jardim interno enquanto os guardas confirmavam que sua rainha estava lá. Finalmente chegamos ao nosso destino e a cena lá era linda. Mia estava cantarolando baixinho, sentada junto com Gaeris e Gareth enquanto o pequeno Mordred estava sentado no colo do irmão mais velho enquanto brincava com a pequena coroa de flores no topo de sua cabeça, tentando pegá-la nas mãos, mas sendo impedido pelas interrupções brincalhonas de um presunçoso, olhando para Gaeris. Ao nos aproximarmos, fui parado por Lancelot, pois o cavaleiro montava guarda na entrada. Sua Alteza. Lancelot, espero que esteja tudo bem. É, meu rei, um fai. Ele pareceu surpreso, mas fiquei ainda mais surpreso pelo fato de ele ter reconhecido a natureza dela sem ver nenhum indício específico sobre isso. Liana ainda estava se escondendo, até onde eu podia ver. Na verdade, a garota ficou tensa com o comentário, chocada tanto quanto eu, se não mais por esse detalhe. Sim, Lancelot. Ela é, bem, acredito que não preciso explicar que Mia será feliz hoje. Seus lábios se contraíram, uma mistura de breve diversão e lamentação com a ideia de que acabei de adotar outra criança nesta jornada. E um fai nisso. Ainda assim, ele não disse muito além do fato de que Mia já sabe que estou aqui, o que foi. Bem, irritante. Aqui eu queria fazer uma surpresa para ela, mas estava claro que alguém lhe disse que estávamos de volta. Cutuquei a pequena Liana e ela cuidadosamente espiou a cabeça para fora do lençol seguro. A fada me lançou um olhar confuso, mas dei um tapinha em sua cabeça, acalmando-a apenas o suficiente para dizer que ela estava prestes a conhecer o resto da família. A ansiedade borbulhou com essa ideia e logo estávamos lá. Ao me aproximar do grupo, vi que o primeiro a me ver era na verdade uma criança que agora tentava sair do aperto de Gaeris. Tá. Meu sorriso se alargou com aquela saudação, com a voz de Mordred chamando a atenção de todos e redirecionando-a para mim. Mia se levantou e caminhou até nós, ela rapidamente avistou a ruiva, um para o outro lançando um longo olhar, com Mia mostrando gentileza e o pequeno Fai mostrando admiração. Ela é linda, ela deixou escapar baixinho, obtendo uma risada rápida e um zumbido de Mia. E você está absolutamente adorável, pequena. Qual é o seu nome? Eliana. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Mia. Eu estava um pouco preocupado com o fato de Liana estar relutante em aceitar a mulher de cabelos brancos, mas ela ficou bastante irritada assim que foi pega nos braços da rainha, e ambas logo voltaram para o círculo. Eu o segui logo depois, aproveitando o dia agradável que tínhamos diante de nós. Enquanto a garota se aproximava das outras, Mia perguntou se era possível ela falar comigo sobre algo importante. E realmente positivo. Está tudo bem? Bem, acho que minhas notícias são semelhantes às suas, Mia cantarolou alegremente, me confundindo por um momento antes de eu perceber que ela estava, dando tapinhas em sua barriga. Até voltar de sua pequena jornada, eu não tinha percebido que a mulher tinha um pequeno inchaço. Eu só não esperava que ela estivesse grávida tão cedo. Você é? Sim, fiz questão de verificar no Altus, ela assegurou alegremente.
Estou grávida. Seu. Senti minha respiração faltando, minhas palavras desaparecendo e eu cuidadosamente a abracei com força, arrancando outra risada dela enquanto ela esfregava sua bochecha contra a minha. Obrigado, murmurei com um pequeno sorriso no rosto. Uma risadinha deixou seus lábios enquanto ela apertava seu controle sobre mim. Nós nos abraçamos, mas logo 2 anúncios foram feitos naquele mesmo dia. A festa noturna por toda a cidade era particularmente barulhenta, especialmente quando o povo se alegrava com a notícia de que um novo indivíduo se juntara à família real e que a rainha daria à luz o meu herdeiro ao trono. Qualquer desconforto com a ideia de minha partida não deixar ninguém no comando logo foi vencido pela alegre notícia e... Sim, lenta mas seguramente comecei a ser um pouco mais cuidadoso perto de Mia para ter certeza de que sua gravidez correria bem. Apesar da minha abertura na escolha, eu queria muito um menino. Só para equalizar as coisas em casa com minhas outras 2 filhas. Alguém que também suportasse o peso de 2 garotas incomuns enquanto eu estivesse ocupado, para que elas nunca se preocupassem em ficar tão perto de serem negligenciadas devido ao meu trabalho. Demorou algumas semanas para Liana se acostumar com sua nova vida, e mesmo assim ela teve alguns momentos em que não estava exatamente convencida de que tudo era real. Foi adorável vê-la aparentemente reaprendendo o que ela já sabia sobre algumas coisas em sua vida. As coisas simples agora eram elegantes, refinadas, ela não era mais forçada a uma vida pobre, mas com conotações reais. O que transmitiu a mensagem sobre esse comportamento foi quando chegou a hora de ela comprar algumas roupas. Seus novos vestidos a fizeram me questionar se ela estava sonhando com cada tecido precioso que lhe era apresentado. Ela adorava seus vestidos fofos e estar perto de mim a maior parte do tempo. Foi muito fofo ver o quanto ela ficou perto da mulher feliz, interessada pelo inchaço crescente em sua barriga e perguntando se o bebê já estava chutando. Apesar do solavanco, Mia estava muito no início da gravidez para já ter experimentado isso, mas eu não tive coragem de realmente contar a Liana sobre isso. Mordred não se deixou excluir pelas novas mudanças na vida, não quando Liana viu a pequena loira como um elemento curioso para estudar. Eram mais os 2 brincando um com o outro, mas a ruiva obviamente estava preocupada em ir longe demais para não machucar o pequeno Mormor. E como eu gostava de abraçar a mais vertiginosa Mia, com a mulher ficando um pouco mais animada por causa da gravidez, eu também cuidava dos assuntos do reino, já que as coisas logo começaram a tomar forma como eu esperava. Ainda havia muito a fazer, mas já pude desfrutar de alguns dos resultados mais recentes das políticas de longo prazo que apliquei há algum tempo. Começando com o projeto de infraestruturas rurais para tentar retrabalhar os principais centros de comércio dentro do reino, ao mesmo tempo que acrescenta novas etapas para finalizar a reconstrução de todas as estradas antigas em estradas mais finas e resilientes. As reformas para os pictos também começaram imediatamente, com algumas leis instituídas para preservar sua cultura, língua e tradição, mas também fomentar a necessidade de adicionar a atual língua principal do reino como base de comunicação. E aí eu também tive que lidar com o lento problema que era criar uma linguagem comum para as pessoas, que deveria respeitar as tradições de ambos os lados dos cidadãos, britânicos e romanos, mas também extrair o melhor dos 2 mundos. O resultado foi que, embora houvesse uma língua principal para as pessoas que herdaram a maior parte dela do latim celta e diluído, o latim puro tornou-se um elemento importante quando se tratava da codificação de leis, textos e ritos religiosos. As traduções eram possíveis, mas reconhecia-se que o escalão superior da burocracia tinha de aprender latim para restaurar uma forma de administração adequada. O que não era uma má ideia, considerando a noção de reino moderno de um estadista. Eu só tive que finalizar alguns aspectos da diplomacia e da descentralização. Por mais que eu possa ser o chefe responsável pelo país, não poderia resolver todas as questões menores se elas não fossem primeiro resolvidas por administradores leais. Eu tinha que contar com os outros se quisesse manter o reino funcionando na velocidade máxima sem bater e queimar no processo. Depois, houve o plano da Marinha Britânica, que estava quase totalmente concluído. Ainda foram necessários 2 meses para obter uma força naval considerável para manter a proteção de toda a ilha, mas a força atual foi suficiente para encerrar permanentemente qualquer indício de privacidade que se desenrolasse no Mar do Norte.
Quaisquer invasores pegos tentando atacar frotas mercantes civis perto do mar de origem foram devidamente tratados. O processo estava apenas começando, mas pude perceber que o problema deixaria de existir no final daquele mês. Com o comércio marítimo estabilizado com segurança, tive a ideia de finalizar os retoques por trás dos nós comerciais europeus e do facto de sermos uma ilha. Por concessão do rei Clovis para facilitar acordos entre Londinium e Colônia, que foi escolhida como capital do recém-formado Reino da Austrásia, Calais foi transformada em uma cidade comercial com uma administração especial mantida pelos austrasianos, os galianos e os britânicos. Regular a entrada e saída de comboios do cais da cidade. Foi uma forma de consolidar de certa forma o controle de Londinium sobre o continente, tentando acompanhar a economia para que não nos causasse grandes problemas e ao mesmo tempo nos preparando para evitar que qualquer praga viesse em nossa direção geral, fechando o ralo antes dele. Era tarde demais. O exército continuou a melhorar à medida que eu continuava a trabalhar para conseguir uma força terrestre permanente que fosse disciplinada, experiente e capaz de pegar em armas, se necessário. Um rolo de reservistas foi preparado para manter um grande exército mesmo em tempos de paz, exceto que demoraria um pouco para que a força fosse mobilizada, ao mesmo tempo que fornecia uma força terrestre de defesa muito necessária em caso de extrema necessidade. Em seguida foram adotadas tecnologias, como canhões de grande calibre e armas navais ainda mais rápidas para manter a supremacia que tínhamos quando se tratava de equipamentos militares. As vidas dos civis prosperaram tanto quanto possível, com a medicina a dar grandes passos para consolidar o aumento da esperança de vida, a redução da mortalidade infantil e campos mais verdes para manter os camponeses felizes. Havia ainda alguns projetos por resolver, principalmente porque a situação actual não era a ideal para mantê-los a um ritmo mais rápido, como no caso do projeto de produção de aeronaves que exigia mais experiências para evitar colocar as pessoas em perigo, ou projetos ambiciosos que foram definitivamente levará muitos anos para ser realizado, como a colonização da América. É claro que o projeto em si seria de amizade com os nativos, mas embora as intenções fossem boas e os navios se mostrassem fortes o suficiente para enfrentar o Oceano Atlântico, o verdadeiro problema era a falta de gente. Havia apenas o suficiente para povoar as ilhas, então tentar criar uma colônia ainda era desnecessário. Havia muito espaço e a população ainda não tinha experimentado um crescimento positivo através das reformas recentes. As coisas estavam indo muito bem quando se tratava de papelada, até que 3 questões se tornaram muito difíceis de ignorar. O primeiro não foi exatamente um problema, pois estava ligado à Ria. Ela queria falar sobre algo urgente relacionado às recentes convulsões políticas em seu reino. Nada que abalasse muito Camelot, mas que a fizesse pedir ajuda naquele assunto difícil. Foi por isso que eu vi isso como um problema, considerando que as coisas, pelo que eu sabia, estavam bem. Pelo menos era isso que Lancelot sabia através de sua correspondência ativa com Galealt. O extravagante nobre certamente gostava de escrever cartas longas e pressionou para que seu amigo mais próximo lhe retribuísse o favor rapidamente. Muito divertido visto de um local distante, mas também nos deu algumas dicas sobre como as coisas estavam no reino de Ria de tempos em tempos. Claro, a própria Ria falaria sobre qualquer preocupação dela, mas havia algumas coisas que ela omitiu ou mentiu devido ao orgulho pessoal. Foi uma razão frequente pela qual encontrei múltiplos conflitos entre o seu lado das coisas e Galealt, com a única diferença de que esta última fonte estava menos implícita na maioria deles e não tinha razão para mentir sobre eles a Lancelot. Em vez disso, Ria tinha motivações boas o suficiente para não parecer fraca diante de mim. Não era como se ela esperasse que eu fosse influenciado por qualquer indício de fraqueza, mas eu tinha a crescente suspeita de que ela simplesmente não queria que eu a ajudasse com tanta frequência. O que era bom, mas eu esperava que ela deixasse seu orgulho de lado se isso significasse ajudar seu povo a ficar bem. Ainda assim, voltando a este assunto, não houve problemas genuínos em Camelot. Na verdade, não havia nada de errado acontecendo em Camelot, pelo que entendi das próprias palavras de Galealt, além de um pequeno problema com o comércio marítimo devido à sabotagem da frota local por navios irlandeses. Então, ou Galealt estava mentindo sobre isso, o que parecia incrivelmente estranho devido à sua habitual simpatia em relação ao vínculo entre os dois reinos, ou Ria estava em apuros, mas por outras razões que eu teria que pesquisar mais pessoalmente.
Eu definitivamente planejei ouvir algumas questões malucas surgindo para a pobre loira. Merlin fez algo que eu deveria me preocupar? Era uma grande possibilidade, então me preparei para qualquer surpresa do tipo dos bruxos das flores. O segundo foi irritante, na melhor das hipóteses. Tive aquela conversa com Lucy, ela tentou argumentar que estava convencida de que ficar no meio-termo entre ser uma escrava e uma prisioneira política era um bom acordo. Infelizmente, ela não tinha como provar que isso era bom para mim, já que mencionei as poucas vezes em que seu comportamento me causou muitos problemas com nobres e guardas. Ninguém disse nada de ruim sobre ela, mas ouvi dizer que muitos queriam evitar a loteria Lucy quando se tratava de ser sua guarda do dia. O que pensei que teria sido a melhor forma de evitar que o antigo comandante romano fosse um incômodo demasiado num futuro próximo levou a outra coisa. Algo muito mais sinistro por natureza. O que acontece quando um tsundere do tipo agressivo trama acidentes desajeitados aqui e ali ao longo do caminho, com o objetivo de me irritar e me irritar? Há tantos casos em que eu ficaria olhando para ela enquanto ela se desculpava por inclinar agressivamente seu copo de água fria para mim. Ou talvez quando ela acabasse armando uma armadilha para me fazer tropeçar nela e perceber que ela estava, bem, faltando calcinha para não acrescentar o que exatamente ela inventou. O assédio era simplesmente irritante, mas eu sabia que, no momento em que explodisse, enfrentaria as repercussões de minhas ações. Eu só precisava planejar algo para combater esse dilema frustrante. O próximo, e talvez o mais urgente da lista, foi Faras. Pensei que demoraria mais cedo ou um pouco mais tarde para que eles voltassem e fosse um incômodo para mim, mas fiquei surpreso ao receber relatos de que alguns dos campos ao redor da capital estavam subitamente secando. Era como se a natureza tivesse se afastado um pouco e deixasse a terra normalmente fértil enfraquecer a cada dia. Não foi um desenvolvimento agradável, já que Altus comentou que havia uma grande chance de isso ter sido causado pela intervenção direta dos Fai, embora houvesse runas para enfraquecer os efeitos dessa magia, teria sido melhor abordá-los e ver o que eles estavam fazendo. Consegui um local e decidi primeiro verificar pessoalmente o que estava acontecendo nos campos. Lembrei-me das palavras de Skatash sobre a magia de Fá enquanto olhava para a magia corrompida que repelia a vida natural nesta parte da região, com minha irritação dobrando com a mera visão, pois isso definitivamente não era um desrespeito que eu poderia permitir passar impune. Os Fás iriam pagar por isso.